Deus seja louvado, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Salmos, Salmo 46. Talvez uma das passagens bíblicas que mais se aplicam ao nosso contexto, à nossa realidade atual. Salmo 46. Diz bem assim a palavra do Senhor: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche seus olhos, nesse momento vamos orar a Deus e pedir que Ele fale conosco, que Ele fale com você, que a palavra fique guardada em seu coração e que Ele me livre, que Ele nos livre da palavra do homem, da minha palavra. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento em que nós adoramos o teu nome, Senhor. Nós queremos te pedir que no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, teu Filho amado, que o Senhor venha pelo teu Espírito nos falar por intermédio desse texto, Senhor, da tua palavra. Fala conosco nesse momento em que nós carecemos tanto, Senhor, de ouvir uma resposta tua a respeito dessas atuais circunstâncias nas quais vivemos. Senhor, fala conosco, nós te pedimos. Nós não merecemos, Senhor, somos indignos, mas fala conosco, em nome de Jesus, por amor de Cristo, por o teu amor por nós. Fala com o teu povo e nos mostra aquilo que precisamos saber a respeito desse momento no qual passamos, a respeito dessa passagem da tua santa palavra. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e é o que eu te agradeço, meu Deus. Amém. Meus irmãos, todos os comentaristas concordam que não tem como atrelar esse texto a algum momento histórico de Israel. Não existe aqui nenhuma evidência que mostre que esse texto faz menção a algum evento, a algum fato histórico específico de Israel. Por isso, ele é um texto que deve ser usado para várias circunstâncias semelhantes a ele. Ele era cantado no templo, era cantado pelo povo de Israel para louvar a Deus. Mas aqui existe uma mensagem muito poderosa e muito importante a respeito das calamidades, das assolações pelas quais passa a terra. Esse texto, esse salmo, tem como seu centro 2 versículos, o versículo 8º e o 9º, quando o Senhor fala bem assim: Vinde, contemplai as obras do Senhor,
que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Esse é o contexto. Um contexto nos quais os homens vivem em guerra, vivem a guerrear. Ninguém concorda com ninguém. Todos discordam. Enquanto eu falo essas palavras, alguém deve estar discordando de mim. Não existe concórdia, não existe união, existem guerras, muitas lutas nas famílias, no trabalho, na igreja, em toda parte, muitas guerras. Aí ele fala, ele diz que o Senhor, ele acaba com a guerra. Ele põe fim à guerra. Ele fala, vejam as obras do Senhor, que assolações ele fez. Vejam o que ele tem feito na terra. E logo em seguida ele diz, ele põe fim às guerras. Ele põe fim às guerras. Põe fim como? Fazendo ouvir a sua voz. Ele faz ouvir a sua voz. E ele diz, e quando ele fala, a terra se dissolve. Se dissolve. Essa passagem da palavra de Deus trata sobre isso. De como Deus vem até o homem para acabar com as guerras que o homem realiza, as muitas lutas que ele tem no seu coração, na sua mente, nos seus sentimentos, na falta de amor, na falta de amizade, concórdia, compreensão. Deus vem para acabar com essas guerras. E ele acaba, e ele fala, e quando ele fala, a terra se dissolve. Obrigado, irmão. A terra se dissolve. Mas como ele fala? Como ele falou aqui nesse salmo? De que maneira ele falou? Ele falou fazendo com que os montes caíssem sobre os mares. O salmista começa a relatar uma ocasião, um contexto de caos, de mais completo caos da natureza, na natureza. A natureza caótica, montes caindo sobre os mares. Sabe, irmãos, o que quer dizer um monte? Um monte representa, irmãos, algo poderoso, algo grandioso, algo que você pensa que nunca vai acabar, parece que nunca vai acabar. Você era criança e passava por aquele monte, você tornou-se adolescente e passava pelo monte, e ele estava lá do mesmo jeito, jovem, ele estava lá do mesmo jeito, você tornou-se adulto, o monte continuava lá, ele não muda. Você envelheceu, passou pelo monte, e ele continuava lá, impávido, do mesmo modo, da mesma forma. Ele não muda, parece que nada pode acabar com aquele monte. Nós envelhecemos, mas o monte continua. Mas de repente aquele monte, algo que parecia que não tinha fim, algo que parecia tão forte, tão perene, que não ia acabar nunca, ele se precipita no mar, ele cai sobre o mar. Todas as nossas fundamentações, os fundamentos nos quais nós confiamos, Deus destrói tudo, irmãos. Deus acaba com tudo. Quando o homem começa a se gloriar em si, quando o homem começa a criar ídolos, aí Deus destrói os seus ídolos, por maiores que eles sejam. Ele mostra isso na natureza. O salmista mostra isso, ainda que os montes se precipitem no mar. Ele fala, ainda que isso aconteça. Porque realmente, Deus, ele transtorna a terra, ele dissolve a terra para acabar com a guerra, para quebrar o arco e acabar com a guerra. Ele destrói aquelas coisas nas quais nós nos confiávamos tanto, na ciência, ou seja o que for, ele destrói, ele mostra que só ele é Deus. Derrama sobre o mar, e ele fala que o mar, as águas do mar estão tumultuosas, elas espumejam, o mar revolto. A ideia do mar para o judeu
sempre a ideia de algo perigoso, a ideia de que o mal pode sair dali de alguma forma. O mar pode representar as nações ímpias, pode representar muita coisa má, muita coisa ruim para o povo de Israel. E naquele caos, naquele tumulto do mar, ali Deus mostra, ali Deus faz a terra ficar assolada, ali Deus cria, mostra que Ele pode tocar a natureza e tudo se transformar em uma grande confusão. Confusão essa na qual nós vivemos hoje por causa da natureza, por causa de um vírus. Tumulto, confusão, desordem, as águas espumejam, o mar espumeja. Que assolações o Senhor fez na terra, não foi, meus irmãos? Versículo 8 e 9. Que assolações Deus efetuou na terra. Que caos. Mas depois de falar desse mar revolto, espumando, mar que traga até os montes, ele fala bem assim: mas existe um rio. Há um rio. Existe um rio. E você vê o contraste entre o mar revolto, furioso, bravo, e um rio tranquilo. Ele diz: existe um rio. Isaías 8,6 fala bem assim, Deus fala assim: esse povo não quis as águas calmas do riacho de Siloé e está tremendo de medo. Deus, muitas vezes, Ele se compara às águas tranquilas, a um rio. Ele muitas vezes compara o seu Espírito Santo às águas. Ele fala aqui que o povo não quis as águas mansas do riacho de Siloé. Por isso o povo está com medo. O salmista mostra o mar, mas ele também fala: existe um rio, meus irmãos. Existe um rio. Cristo fala bem assim, lá em João 7. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo é esse rio, meus irmãos. Há um rio. O rio é esse Espírito Santo, rio de águas vivas. E o povo de Deus que recebeu esse Espírito, recebe com ele algo muito importante, porque ele diz no Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram, elas alegram. O Espírito Santo foi mandado para nos trazer a alegria. Tudo está tumultuado, tudo está em desordem, a natureza está um caos. Deus fez isso para acabar com as guerras, mas Ele também nos deu um rio de paz, de alegria, de tranquilidade. Ele diz, há um rio cujas correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. E você sabe, o santuário é você, o santuário sou eu, nós somos o templo do Espírito Santo, como está escrito em 1 Coríntios 6, o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês. Esse rio, aí fora existe um mar terrível, mas esse rio está dentro de você. Você é o santuário e você tem o Espírito Santo. E é esse rio quem te alegra. A alegria não vem do que é externo para o cristão, meus irmãos. A alegria, a nossa alegria, ela vem de Deus, porque está escrito que a alegria é um fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas. A alegria é uma consequência de quem tem o Santo Espírito. Quem tem o Espírito tem alegria, meus irmãos. Está escrito, Deus, o reino de Deus é a alegria do Espírito Santo. Lá em Romanos, o reino de Deus é alegria, é justiça, é paz
e é alegria. O texto completo é assim: olhe, o reino de Deus não consiste em comida ou bebida. O reino de Deus não são essas coisas externas. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. E por mais que você esteja vivendo esse mar bravio, você tem um rio dentro de você, rio de águas vivas. Se você crê em Jesus, você tem. Você pode buscar essa alegria, que é a alegria do Espírito Santo. É essa alegria que vai sustentar você. E é essa alegria e essa paz que faz um contraste com todo o caos que nós vivemos agora. Se você tem esse espírito, você vai conseguir passar por isso com alegria. Ele diz bem assim, no Salmo 46:1, Deus é o socorro bem presente nas tribulações. Deus está no meio dessa cidade. Deus a ajudará desde a antemanhã, desde cedo. Meus irmãos, o Senhor, Ele está presente no meio dela. Existe um rio que passa pela cidade, que somos nós, e o Senhor está presente no meio dela. O Senhor está aqui conosco agora. Por isso, Ele vai ajudar desde cedo, desde a antemanhã. O Senhor já nos ajuda. Ele quer dizer com isso que o Senhor não vai tardar, o Senhor não vai demorar. Ele é um Deus presente, Ele está conosco, bem presente nas angústias. Você pode não ver, pode não sentir, mas pela fé você pode crer. Você pode crer e ser edificado. Nós somos um povo de fé, meus irmãos. Nós não andamos por vistas e nem por sentimentos, mas por fé. Se você crê em Cristo, você tem esse Espírito, você crê realmente que o Senhor vai te ajudar desde cedo, desde a antemanhã, que Ele não vai demorar, então você vai ter essa alegria, você vai ter essa paz da qual o salmista fala. Meus irmãos e minhas irmãs, se você acreditar que Deus, Ele controla tudo, Ele causa, Ele é o causador de todas as coisas, e Ele tem um plano para todas as coisas. Se você crê que Deus é soberano, que Deus é bom e que Deus te ama em Jesus Cristo, não existe motivo para você ter medo de ninguém, nem de nada. Uma vez eu estava falando com alguém sobre medo, sobre essa questão de que a fé, ela retira o nosso medo, e alguém falou bem assim: mas Henrique, nós somos humanos, é normal, é assim mesmo. Meus irmãos, enquanto eu me justificar em meus erros, vai ser muito difícil alguma mudança. Eu tenho que entender que nós somos humanos, mas nós temos um rio de água viva. Nós temos o Espírito Santo e o Senhor nos deu a sua palavra, o Senhor nos deu a fé para que possamos estar fortalecidos na angústia. Eu tenho que confiar que Ele é o meu socorro presente, bem presente nas angústias. Ele não está longe, Ele está presente, Ele está comigo. Passa pelo meio da cidade e alegra aquela cidade. Aquele rio faz isso. Ele diz que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Nós tentamos fugir de algum modo, de alguma forma, para algum lugar, mas só existe um lugar onde eu possa me esconder, é no Senhor. Só Ele, só nele eu vou encontrar proteção, somente nele. Socorro, somente nele. Refúgio, ele é uma fortaleza, é um castelo forte. Lutero se inspirou nesse salmo para escrever a canção Castelo Forte. Ele é meu castelo forte. Nada pode me atingir se eu estiver nesse castelo forte, e se ele não quiser que me atinja, não atingirá. Mas eu tenho que crer
que tudo isso aqui é a mais pura verdade. Tenho que crer que o Senhor, Ele faz tudo isso em nossas vidas. E quando Ele fala essas coisas, que Deus é refúgio, Deus é socorro, Deus está conosco, Ele é bem presente. Quando Ele fala que existe um rio em nós, apesar do mar, aí Ele diz: portanto, eu não terei medo. Portanto, eu não terei medo. A conclusão a qual o salmista chega e a conclusão a qual Deus quer que cada um dos seus filhos e filhas cheguem é essa. Portanto, nós não podemos ter medo, meus irmãos. Nós não podemos ter medo. Porque nós temos conosco o socorro, o refúgio e a nossa fortaleza. Porque nós cremos que Ele está à frente de todas as coisas. Todas as coisas. Portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Ainda que a terra se transtorne, nós não temeremos. Aí ele fala, muitos ainda, né? Ele fala ainda 2 vezes. Ainda que os montes caiam sobre o mar, ainda que não importa o que aconteça, nós não temeremos, não teremos medo, porque o Senhor é o nosso refúgio, é Ele quem cuida de você, é Ele quem protege você, Ele é quem está com você. Depois, o Senhor diz algo muito importante. Ele diz, no versículo 10, uma passagem muito conhecida por todos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Numa linguagem diferente, ele fala: parem de lutar, acabem com as suas lutas. Vocês vivem em lutas, parem com isso e saibam, eu sou Deus. O que quer dizer isso? O que ele quer dizer com isso? O que o Senhor está falando para nós? Ele conclui: eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Porque ele tinha dito que as nações também estavam clamando, desesperadas, em desordem, bramavam, gritavam as nações. E ele diz, ele não disse que será, ele diz que ele é exaltado na terra e entre as nações. O que ele está dizendo, meus irmãos, é que Deus usa esse vírus para ser exaltado, exaltado na terra, exaltado quando os montes caem sobre o mar, exaltado nesse caos. Ele é exaltado, ele é exaltado. Ele não será não, ele já é. Ele é exaltado quando as nações começam a brigar e ele vem e acaba com a guerra, quebra o arco. Ele é exaltado. O Senhor está exaltando o seu santo nome, meus irmãos. E Ele faz da melhor forma possível. Ele diz: parem de lutar, de se contorcer. Parem com isso. Parem com essas guerras. Parem com isso. Porque eu sou o Senhor que põe o termo à guerra. E para isso, eu vou usar o caos. Se for preciso, eu vou usar o caos. Eu vou fazer assolações na terra. Eu vou falar e a terra vai se dissolver. Para que vocês entendam que eu sou Deus. Que eu sou exaltado. Ele diz bem assim, versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ele volta à mesma ideia. Ele está dizendo que as nações viviam em guerra, Deus falou, dissolveu a terra para acabar com aquela guerra. Mas ele diz, ele não termina falando que Deus é exaltado simplesmente. Ele termina falando, insistindo que o Senhor está conosco. Ele termina insistindo que Deus é quem nos protege, que nós não estamos sem Ele,
que nós não estamos sozinhos. E ele lembra que Deus é o Deus de Jacó. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Muitos conhecem a história de Jacó, de como ele enganou seu irmão Esaú, como eles brigavam desde o ventre materno, como ele roubou do seu irmão Esaú a primogenitura, como ele fugiu, como ele tinha medo de Esaú. Aí um dia, ele fica sabendo que Esaú está chegando com 400 homens. Jacó estava com a sua família, com seus servos, e na cabeça dele, Esaú ia matar todos. E Jacó faz uma oração, que diz bem assim, lá em Gênesis 32:11, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, eu tenho medo dele, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Senhor, me livra do meu irmão Esaú, porque eu tenho medo dele. Me livra para que ele não venha me matar, porque se o Senhor não me livrar, ele virá me matar. Diz essa oração o patriarca Jacó, e em seguida há um relato na Bíblia do encontro de Jacó com Esaú, que é bem assim. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se a seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Jacó, meus irmãos, ele estava diante da morte. Jacó tinha medo da morte, de que Esaú iria matá-lo, a ele e a sua família. Então Jacó ora e pede a Deus que Deus tenha misericórdia dele e da sua família. E quando Jacó se encontra com Esaú, a morte que ele esperou receber, na verdade, tornou-se um abraço e um beijo, e os dois choraram juntos. Por isso que o salmista fala, o Deus de Jacó está com vocês, igreja. O mesmo Deus que fez isso por Jacó, o mesmo Deus que livrou Jacó, é o mesmo Deus que nos livra, que pode nos livrar, o mesmo Deus. Aí ele fala, aquele Deus é o nosso refúgio. Do jeito que ele foi o refúgio de Jacó, do jeito que ele estava com Jacó e ouviu sua oração, do mesmo modo, ele está com vocês, o Deus de Jacó. E assim ele termina o salmo, irmãos, falando do nosso Deus, explicando como as muitas guerras recebem de Deus assolações, como a maldade do homem recebe de Deus o castigo merecido, mas eu não tenho que estar preocupado com isso, porque diante desse caos, nós estamos guardados em um alto refúgio, meus irmãos. Em um alto refúgio. Mas Henrique, eu conheço muitos cristãos que morreram por causa do vírus. Como Deus estava guardando aquele irmão, aquele cristão? É porque você não entendeu ainda a principal mensagem do Evangelho, que não tem a ver com você estar aqui nessa terra, mas estar no céu com Deus, que tem a ver com a salvação. Aí eu tenho falado aqui no culto de oração, tenho insistido naquela ideia bíblica de Paulo, se vivemos, vivemos para Deus, se morremos, morremos para Deus. Vamos glorificar a Deus aqui nessa terra, vamos glorificar a Deus com a nossa morte, e lá na glória também, de todo jeito, vamos glorificar a Deus. De toda forma, seremos mais que vencedores, mas o nosso problema, irmãos, sabe o que é? Porque às vezes, nós amamos mais a criatura do que a Deus. Amamos mais nossa esposa, nosso filho, nosso trabalho, nossos prazeres, nossa carreira,
nosso futuro. Amamos mais a criatura do que a Deus. E isso é idolatria, meus irmãos. Sejamos felizes aqui, mas entenda, você vai ser muito mais feliz com o Senhor. Por isso, o Senhor te guarda. Se você está em Jesus, você já está guardado. Já está guardado. Você já está protegido daquilo que é mais importante. Protegido da morte eterna. Protegido do inferno. Você já está protegido disso tudo. Você já foi guardado pelo Senhor. Eu queria concluir com uma passagem que eu já falei aqui sobre Jesus. Pode ser que alguém que nos ouça esteja há muito tempo, ou talvez nunca tenha sentido essa alegria do Espírito Santo. Talvez essa pessoa se sinta sozinha nesse mundo, sem Deus no mundo, cheia de medo, cheia de angústias. Mas Cristo, Ele é muito claro, que se você cresce nele, se você acreditasse nele, você receberia um rio. Do seu interior fluiriam rios de água viva. Rios de água viva, que é o Espírito Santo, e que você pode receber. Basta apenas crer. Simplesmente creia no Senhor Jesus. Creia no Evangelho. E aí você vai ter dentro de você esse rio cujas correntes alegram o santuário de Deus. Você vai ter dentro de você o Espírito Santo. Porque você será o santuário de Deus. E não importa o que ocorre do lado de fora desse santuário, ele tem a alegria do Senhor. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Se você crê em Jesus, você recebeu esse Espírito. Se você acreditar em Jesus, hoje você vai receber esse Espírito. Em nome de Jesus. Creia.